aí. Tá engraçado, né? Tá parecendo uma vovozinha. Gente, eu peguei aqui, né? Nós já estamos ao vivo. Peguei o óculos da nossa convidada pra gente ler sobre ela. Porque... Gente, essa semana foi... Eu fiquei assustada porque minha vista parou de uma vez. E agora vamos que vamos. Né, Luana? E você que tá aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que nós estamos já terminando o ano, né? Essa gravação vai lá para dezembro, final de dezembro. E Natal. Nós estamos com uma convidada muito especial para mim. Queria muito que ela viesse. Eu insisti muito, Paline. Insista lá com ela, insista lá com ela. Vários áudios eu mandei para ela. Eu acho que ela falou: essa mulher é doida, né? Que fica mandando vários áudios para mim. Vai, Aline, apresenta ela aí. A história dela é muito incrível. A Luana conheceu ela no consultório, levando o filho, né? A gente pode também até falar um pouco mais do seu filho aqui também, né? Ela dedica vida na educação e inclusão de crianças e jovem deficiente. Ela é pedagoga, mestre em educação especial, ex-diretora da PAI, atua psicopedagoga e também serve a Deus e busca a luz onde quer que esteja. Essa é a Luciana. Seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe. Agradeço o convite aí de estar participando do podcast Ela Reina. Deixa eu devolver o seu óculos, né? Eu acho que é Obrigada. Um espaço, né, para que as mulheres possam aí se comunicar, levar um pouco da sabedoria e da palavra de Deus, né? Então, eu desejo muito sucesso para esse movimento que vocês estão fazendo. Acho muito que obrigada. É inovador para a nossa cidade, né? Para o nosso universo, do nosso grupo de pessoas que moram aqui, que seja sem fronteiras, né? Atinja o maior número de pessoas possíveis. Em nome de Jesus. Esse é o objetivo, né? É o objetivo. E é gostoso a gente trazer pessoas, assim, especializadas em alguma área, porque a gente quer trazer diferentes fontes, né? E a sua área é muito importante, porque hoje a sociedade precisa muito. E a gente necessita, né? Não só para a família, mas para os filhos. Isso é muito importante para a gente. Aqui no Ela Reina, a gente trouxe várias pessoas já diferenciadas que agregou. Então, hoje é para agregar nessa mesa aqui. E vai lá, pergunta, Luana, para ela, quem é a Luciana? Quem é a Luciana? A Luciana é uma mulher de origem simples. Meus pais eram feirantes, que sempre trabalharam no universo de muitas pessoas. Eu tenho uma família numerosa, sempre envolvida com gente. E nesse envolvimento com pessoas, com família, eu fui apresentada para Jesus. Minha família é uma família orante, que se reúne para orar e para comer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente gosta. Cresci nesse universo. Tive a oportunidade de, desde muito nova, trabalhar com jovens, quase que de uma maneira meio irresponsável, sem saber muito o que estava fazendo, mas sendo muito usada por Deus e conhecendo gente. Trabalhei muito com jovem dentro da igreja, e o fato de lidar com pessoas, lidar com gente, fez eu escolher a minha profissão. Né? Na nossa cidade, a gente tinha curso antigo Junqueira, que era curso de contabilidade, tinha o Berreta, que é magistério, e tinha escola agrícola. Tinha essas 3 fontes de formação, assim, na minha época. E eu fui fazer magistério, né? Com a ideia, minha mãe sempre trabalhou fora, e a minha mãe sempre deixou claro que eu tinha que ter uma profissão que eu pudesse exercer a profissão sem deixar de lado a função de esposa, que um dia eu iria ser, de mãe. E o magistério tinha a possibilidade de trabalhar meio período e dar conta das coisas da casa, ganhar um dinheiro, mas também
ocupar o meu espaço, né? E eu fui fazer magistério. Dentro do magistério, eu fui agraciada de poder fazer os primeiros estágios de formação. Eu fui na escola de cegos. Então, enquanto as minhas colegas iam para as EMEIs, eu fui para a escola de cegos. Então, eu fui aprender braille, fui fazer transcrição de prova. Tive essa oportunidade e terminei o magistério, fui para a faculdade, fiz pedagogia. Na pedagogia, comecei a trabalhar com criança muito pequena. E a minha formação, a primeira formação de graduação foi para surdo. E daí que eu fui para a PAI. Fui para a PAI, trabalhei. Na época que eu entrei na PAI, era porque dentro da PAI tinha uma sala de crianças surdas. Essas crianças foram inclusas na rede e eu já estava contratada na PAI. Daí eu fui trabalhar com crianças com deficiência intelectual. Atuei como professora, depois como coordenação e depois fui diretora de escola da PAI. Então, na PAI eu fiquei 16 anos. Nossa, bastante Como tempo. foi essa experiência trabalhando lá? Porque quantos anos você tinha nessa época? Eu entrei com 20, 20, novinha. solteira, com um olhar diferente diante da vida. E comecei a trabalhar. Foi uma época que teve muito investimento em formação. A Pai de Tu fez uma parceria com a Unicamp, em termos de formação. Começou-se a falar, na época, 93, 94, a falar do movimento da inclusão. Foi nesse momento que começou a ter um olhar para isso, diferenciado, e foi investido muito em formação. A gente foi muito abençoado naqueles primeiros anos de atuação. A gente teve uma formação muito grande para trabalhar com isso. A PAI é uma instituição idônea e que tem aí um know-how muito grande, né? Então, trabalhei, depois fui coordenadora pedagógica, sendo muito aventureira, de levar a criançada para a praia, bota todo mundo no ônibus e vamos conhecer o mar, de sair, de explorar mesmo, de mostrar para a sociedade quem é as pessoas que têm aí uma certa dificuldade, que têm deficiência, que têm limitação, de mostrar que esse é o nosso espaço, a gente precisa estar junto. Depois, como diretora, atuei um tempo e depois, nesse meio tempo, eu casei, tive filhos. Só que eu estava esgotada, muito esgotada de trabalhar, porque trabalhar com pobreza e deficiência limita a ação da gente, deixa a gente sobrecarrega, porque você quer fazer, esbarra na pobreza, esbarra na deficiência, esbarra em situações que tolhem a gente fica esgotada mesmo, fisicamente, mentalmente. Daí eu saí da PAI, achei que eu não... fui trabalhar na Federação das APAES, do estado de São Paulo. Trabalhei pouco tempo, 1 ano e pouco, quase 2 anos, visitando as APAES, conhecendo, estruturando um pouco. Mas meus filhos sempre teve uma demanda, né? Eu sempre tive uma rede de apoio para me ajudar, porque eu sempre trabalhei, mas então eu contava com os avós. Tinha gente te ajudando, tinha gente auxiliando. Tinha que ter gente para me auxiliar, mas teve um momento que os meus filhos precisou um pouco mais de mim e estava ficando muito distante, né? Eles iam para a escola, eu acompanhava, mas estava um pouco distante. Quando eu saí do movimento apaiano, e eu entrei numa escola regular. Nessa escola regular, porque mesmo estando na PAI, antes de ser diretora, eu trabalhava meio período na PAI, outro meio período eu fui funcionária pública, trabalhei em EMEI, dei aula na faculdade. Era uma correria. Então, sempre no movimento, fazendo coisas. Daí eu saí, fui para uma escola, onde meus filhos foram estudar na mesma escola. Então, eu podia acompanhar um pouco do crescer dos meus filhos, como mãe, né?
e como profissional. Uhum. Mas sempre com esse viés de conduzir aquele que está à margem, né? Porque quando eu vou para a escola regular, o movimento da inclusão escolar estava a todo vapor, Uhum. né? Que daí vem a lei e que tem que ter e como fazer isso. Uhum. Então teve esse movimento. Mas eu sou muito grata por essa experiência da APAE que fez eu olhar para os meus filhos de uma maneira diferente, Uhum. conduzir a educação deles de uma maneira diferente. Não estou dizendo que sempre acertando. A gente, mãe sempre Errando, batendo cabeça, mas a oportunidade de aprender com os outros. Isso foi importantíssimo. Aprender com os outros. Como eu trabalhava com o pessoal da saúde, com fono, com físio, quando meu primeiro filho nasceu, tem que mamar no peito. Não pode dar mamadeira, não pode dar bico, né? De chupeta. E vem meu filho, um bebê chorando, desgoelando, estressado, que não mamava no peito, e uma frustração, né? Já começa que eu queria parto normal, não tive parto normal. Uhum. E a facilidade da gente subir no calvário, de a gente se sentir menos. Verdade. Eu queria que ele fizesse. Nossa, como eu sou uma péssima mãe, meu filho não mama no meu peito. Se culpar, de subir no calvário mesmo e ficar lá se chicoteando. E de eu entender que, mesmo eu sabendo que o ideal era que ele mamasse no peito, que não dava, de ter esse olhar técnico, mas não me punir por não conseguir. Esse transitar sobre as áreas me fez olhar para as outras mães como é difícil. Aquele amamentar que tem várias fotos poéticas da mãe amamentando naquela Romantismo, cadeira, né? aquela coisa tranquila. Gente, o bico dói pra caramba. Dói mesmo. É dolorido, sangra, machuca. Depois de uns 6 meses, depois é que fica gostoso. Mas o comecinho, essa parte poética, não é tão real. E a gente, quanto mãe, mesmo sendo da área próxima, a gente se culpa muito por não conseguir dar conta, né? Então, isso tudo me fez apurar o meu olhar quando eu estou diante de uma outra mãe que também passou por essa construção poética e de eu falar, tudo bem. É verdade. Tudo bem, dói mesmo, é difícil mesmo. Né? Você é mãe, você não reconhece o choro do seu filho? O primeiro, você não reconhece nada, gente. Chora, você não sabe. Verdade. Você vai pela tentativa de acerto e erro, troca. E a turma fala, nossa, mas você não conhece? Porque a mãe conhece o choro do filho. Nossa. A gente vai conhecer o choro do filho bem depois. É verdade. Que criou esse vínculo, esse elo, depois que você chorou muito para aprender ali. A gente vai se tornando mãe. E corre-se o risco, nesse momento de se tornar mãe, de mais uma vez a gente subir no calvário. De falar, nossa, eu sou uma péssima, eu não reconheço, eu não sei, eu não... Então, a minha trajetória começou aí. Eu acho que Deus... Foi o fine, né? Foi que você falou assim, é isso aqui. Foi esse moldar doloroso, difícil, de um menino maravilhoso, meu primeiro filho maravilhoso, mas que me fez apurar o olhar, que eu tinha a parte técnica, que tem que fazer, que tem que isso é totalmente e aquilo. Diferente. E depois você vê que não é bem assim. E onde é que caminha, né? O quanto que isso me ajuda, mas que isso não pode me aprisionar, não pode me tornar incapaz, né? Ele tem que me dar suporte para que o real seja possível, né? E daí, dentro de livro da área da saúde, da educação, mas junto com a palavra, quando nasce o primeiro filho, nasce pais abençoando.
que daí você vai buscar lá na palavra, onde é que eu abençoo meu filho? Números 22, que você pega lá, o Senhor te abençoe e te guarde. Então, é a partir daí que você fala, não, agora eu sou responsável. Não só por amamentar, por cuidar fisicamente, mas espiritualmente. Enquanto ele estiver sobre o meu cuidado, eu tenho que nutrir também a alma e o espírito. Tem que estar alinhado. Nasce daí. Então, depois, logo em seguida, já tive o Felipe. Aniversário de 1 ano, eu já estava de batinha do segundo. Do segundo Já filho. emendadinho. Tudo emendado. Então, vem o Pedro, o Felipe e o Gabriel, assim. Escadinha. Uma escadinha. E tentando mostrar, junto com a parte profissional, não deixando de lado, mas também tentando viver as dificuldades e as agrúrias aí de ser mãe, de achar sustento e respaldo aí no colo de Deus, muitas vezes. Isso é muito importante, porque a espiritualidade, ela te molda também. Porque às vezes você tá sozinha, sem ninguém. Aí vem o Espírito Santo, começa a te direcionar. Né? Isso é muito importante. Eu lembro de uma vez que os 3 estavam brincando na sala. Era uma sala com um sofá de alvenaria, estante de alvenaria e tal. E eu estava assim, esbudegada, o trapo, sentada com o pé assim na parede, para fazer quase que um coxo, porque ficarem preso ali, para não ficar... Estava ali. E daí minha mãe chegou em casa, eu falei assim, mãe, quando que eu vou voltar a dormir? Mais ou menos isso. Eu já fiz essa pergunta para minha mãe. A minha mãe vira e fala assim, nunca mais. Eu falei, mãe, minta para mim. Por favor. Minta para mim, eu já tenho 3, e agora? Agora que você vem falar que eu nunca mais vou dormir? Daí ela fala, nunca mais. A partir do momento que a gente é mãe, não dorme porque está nascendo dente, não dorme porque está com febre, não dorme porque foi para a escola, porque tem um evento na escola, vai ter uma excursão, a gente fica também ansiosa, não dorme porque é adolescente, que saiu, não sabe as amizades, porque começou a namorar, e as dificuldades vão acompanhando, né? E eu não estou falando, é mais fácil, é mais difícil, mas a gente vai se moldando, e se a gente não tiver uma rocha, é muito fácil a gente fazer o que o mundão está fazendo. Deixa que o mundo cria. Bota um celular na mão e deixa que a coisa vá. O ser atuante como mãe, de estar presente, é difícil. Mas aí sim você vai conhecendo seu filho. Aí você vai olhando e falando, isso é a cara do meu filho. Né? Eu tenho 3 também, e eu sei que como é difícil. Às vezes eu me sinto nesse lugar de sobrecarregada. Porque eu tenho um pequenininho de 2 anos. Meu Deus, é elétrico. Eu falei, meu Deus, que hora que eu vou sentar e descansar um pouco. Porque a gente tem que cuidar da nossa mente também. Sim. Né? As mães também, igual você falando, às vezes a gente se culpa demais, a gente fica sobrecarregada. E eu várias vezes já chorei, falando assim, nossa, eu sou uma péssima mãe, eu não consigo. Até meus filhos viram isso de mim, eu queria esconder isso dele, mas eles viram, eles falaram assim, mãe, você é uma boa mãe, choraram comigo. E isso é gostoso de ver que a gente também está no caminho certo, mesmo com as nossas fragilidades, a gente tá no caminho certo. E ver nossos filhos crescendo com saúde e vendo esse amor deles pra gente é muito gostoso, né? Tem algumas coisas que hoje, depois que passou, né? Eu consigo identificar aonde a gente consegue deixar mais leve. O dia a dia, o fazer, a mulher providente. Onde a gente consegue deixar mais leve. Né? O fato da gente ter cardápio pronto, assim, o que eu vou fazer de segunda, terça, quarta, quinta, ter isso estruturado, ajuda a gente a ficar mais leve. O que eu vou fazer de janta?
Sabe eu. o que eu vou fazer de janta? Esse pensamento. Quando a gente faz o cardápio, a gente economiza no mercado, porque eu sei o que eu vou usar na semana ou nos 15 dias. Eu consigo variar um pouco, deixar o prato mais colorido, sem desgastar muito. Porque uma coisa é você falar assim, o que eu vou fazer? Outra coisa é falar assim, hoje é macarrão, alho, óleo e bife. Pronto, é mais fácil, ganha tempo. Então, isso é uma coisa que eu falo para as minhas famílias que eu atendo. Trabalhe com cardápio. Isso te ajuda, como mãe. Te ajuda no supermercado, porque você já compra o que você vai precisar para a semana. Facilita. Deixa um pouco mais leve o que eu vou fazer? O que eu tenho que descongelar? Deixa a gente mais prático. O fato de já deixar a salada lavada, né? Então, ajuda, facilita. Outra coisa que eu acho que facilita muito é a gente pensar na casa, e eu nem estou falando de educação, mas a gente é modelo. E eu vou falar a importância do cardápio daqui a pouco, para vocês entenderem aonde é que isso influencia na escola. Quando a gente organiza a casa da gente, da limpeza, porque tem gente que faz assim, tem o dia da faxina, de sexta-feira, quer dizer, o último dia a gente está esbudegada, mas a gente faz aquela faxina de louco na casa, daí no sábado e domingo os filhos estão sem escola, daí vão sujar a casa, daí a gente se estressa. Então, de sexta-feira não é o melhor dia para fazer a faxina. É verdade. Eu faço isso. Na sexta-feira eu invento de fazer faxina. Daí no sábado e no domingo, tá todo mundo dentro de casa, e daí a gente fica muito chata como mãe. Eu lavei agora, acabei de lavar, já tá sujo. Então, a gente deixa o ambiente familiar da gente meio insuportável, fica muito pesado. Então, o que eu sugiro? Ou você divide, tal dia eu limpo vidro, tal dia eu limpo armário, e eu vou fazendo a limpeza durante a semana, coisas... dividindo, né? Dividindo, porque daí eu não me estresso e sobra tempo daí um pouco pra gente. Sabe aquela coisa de... Tô fazendo nada? 5 minutos, mas posso tomar um banho tranquilo? Porque às vezes a gente entra a tomar banho e lava o banheiro junto, gente. Vamos ser bem sincera. Não é? Eu sou uma delas. Que vai tomar já banho, vai esfrega. já limpa, se seca e termina finalizando o banheiro com o pano de chão, assim, para falar, tomei banho, mas já lavei o banheiro. Olha, é um peso também, né? Porque você vai lá tomar o seu banho para relaxar um pouquinho, Exatamente. Né? E a gente fica pensando, tem que limpar o banheiro, mas eu já vou adiantando. Olha que loucura. Você entende? Então, assim, quando a gente... Então, se vai fazer faxinão, faça na sexta. Sexta não é o melhor dia. Porque sábado e domingo, a gente fica muito chato falando... Acabei de limpar. Não é legal. E se a gente dilui um pouquinho por dia, a casa da gente acaba ficando durante a semana em ordem, fica limpa e sobra mais tempo. Sobra mais tempo. Isso é a primeira coisa. Segunda, se eu faço um pouco por dia, eu tenho como pedir ajuda aos filhos, porque é um pouco por dia. Se eu faço faxinão, não conseguem dar conta de nos ajudar. Mas se eu faço um pouquinho por dia, estou passando pano, estou lavando a cozinha, e a gente fala, passa o rodo para mim. Pega água, balde. Entendeu? Eles são colaboradores, porque a casa é nossa. A casa tem que ficar limpa, não porque eu quero, não porque eu mando, porque a casa é minha, porque é nossa. Ninguém quer ficar numa casa suja. Então, fica mais fácil. E essa organização que os nossos filhos nos vêm fazendo diariamente, que é estruturar cardápio, separar o que é para limpar durante a semana, essa coisa de ter, toda quarta é dia de lavar roupa, sei lá, né? Tem dia de lavar roupa, o dia de passar, que a gente quer pular, mas existe o dia de passar, e etc e tal. Quando eles veem isso, que a gente tem uma organização, é muito mais fácil eles serem organizados com as coisas da escola. É tipo um reflexo para eles. Exatamente, é modelo. É modelo. É modelo, entendeu? É modelo de você falar por modelo. Eu não me estresso com a desorganização, com a limpeza, com isso e aquilo, porque está organizado.
A gente fala para o filho, sua bolsa é um lixo, sua bolsa escolar é uma bagunça. Mas quando a gente vai pegar na bolsa da gente um porta-níquel, que a gente tem o porta-moedas, a gente não acha que, tá na minha bolsa. Mas peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se a sua bolsa está desorganizada, a dele também vai ser. Então, a gente é muito modelo. Né? Se a gente não tem o mínimo de organização, vai refletir nisso. Vai refletir, com certeza. Então, a primeira coisa é tome posse da sua casa. Tome posse do seu lar. Divida as tarefas. Não é tão fácil falar, amanhã, segunda-feira, vamos. Mas tem que começar com pequenas mudanças. Né? Essa organização deixa para a mulher, deixa mais leve. Não sobrecarrega Não ela. sobrecarrega, é questão de esperteza. E saúde mental também. É questão de esperteza, né? E a gente consegue ser referência. Ser referência. Porque, às vezes, o marido da gente contribui, às vezes, para a desorganização. E a gente se estressa muito. Eu não sei, tem alguma coisa que é meio que, quase que na genética, pôr a roupa em cima do cesto, mas não dentro do cesto, a roupa suja. Então, eu arrumei um jeito fácil na minha casa. Eu arranquei a tampa. Não tem como, vai ter que jogar lá dentro. Eu arranquei a tampa do cesto, pronto. Então, pôs ali. Não me estresse mais, põe na tampa. Você entendeu? Põe, levanta a tampa, põe, então já tira a tampa, é só jogar ali dentro. Então, tem algumas coisas que a gente deixa mais funcional, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho muito importante, porque fala que a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Tem pessoas que querem, né, profissões ou exercer alguma coisa na igreja e tal, e a nossa casa tem que ser esse ambiente saudável, e os filhos vão fazer aquilo que fala que peixinho, filho de peixe, peixinho né? Então, é isso. A gente tem que ter essa organização, e isso é um meio. Para mim, está sendo muito bom aqui, porque eu não tenho esse cardápio aí, e eu sempre me pego, falando assim, o que eu vou fazer hoje? Aí você fica se preocupando, porque já vai fazer tarde o jantar, e as crianças já estão quase dormindo, e você não organizou o seu dia. Então, você fica estressado, as crianças já ficam estressadas e tal, aquele ambiente pesado. Então, para mim, é uma dica super boa, né, Luana? É, super boa. Eu queria, né, antes, o papo tá maravilhoso, muito obrigada. Eu quero já, eu não sei se eu tive tempo ainda, de agradecer você, porque, olha, eu vou chorar, hein? Porque aquela época que eu fui lá, né, procurar, eu orei. Teve 2 médicos que a escola mesmo indicou, né, para mim. E falou, aí a diretora mesmo falou, procura a Luciana, né? Eu acho que ela já conhece o seu trabalho e tal. Aí eu falei assim, Senhor, qual é a pessoa que eu tenho que procurar? Porque eu já procurei em muitos lugares, né? E eu já tinha ido em vários médicos, e os médicos neurologistas, né? Não me atendia se eu não tivesse um diagnóstico de uma psicopedagoga, né? Para eles analisar, porque eles não podem também fazer né, a questão do autismo. Aí eu orei, aí meu esposo sentou comigo, nós conversamos, você chegou a conhecer o meu esposo, ele falou assim, não, vamos na Luciana. Nós fomos lá em Salto, aí até você falou, vamos pegar aqui em uns 3 dias, vamos sentar e nós vamos conversar sobre isso. E foi naquele dia que eu vi clareza para mim e para minha família. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Porque eu estava totalmente sem... Como que eu falo assim? Desesperado. Não, é porque não tinha luz. Luz no fundo do túnel. Entendeu? Sabe, Luana? Da mesma forma que você está falando. Então, assim, só para a gente clarear. O filho da Luana, Sim. Lorenzo, tem autismo, né, com altas habilidades.
E a Luana me procurou para dar um direcionamento aí para os trabalhos do Lourenço. Só que da mesma forma que a Luana está falando, eu orei, eu não saio da minha casa sem orar pelas pessoas que me procurem. Ai, Senhor. Uau. Senhor, eu estou disposta a atender. Eu estou aqui para isso, para trabalhar, para dar o meu melhor. Eu não sei tudo. Mas que as pessoas que me procurem sejam pessoas que estejam precisando, que o Senhor me coloque no meu caminho pessoas que me façam crescer, que eu possa ajudar, né? Que eu crie vínculo com essas pessoas. Eu não quero simplesmente atender, tchau. Eu sou da cidade. As pessoas me conhecem, né? Eu quero criar vínculo, eu quero ter amizade com essas pessoas, eu quero ver essas crianças, esses adolescentes desenvolverem, né? Então, é nessa linha que eu trabalho. Então, as pessoas que vêm me procurando as famílias estão muito machucadas, né? Quando a gente tudo tá bem. Porque até não é fácil, né, para ter um diagnóstico. Não é fácil. Não é fácil criar filho, ponto. É verdade. Não tem nada, não é fácil criar filho, isso é a primeira coisa, né? Esse jogo aberto e sincero. Tem muita gente que fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas torna uma coisa muito irreal, muito impossível, e que daí é muito fácil a gente se frustrar por não dar conta. Eu gosto de pequenos passos, coisas pequenas. A segunda coisa é quando a gente tá tudo bem, tá tranquilo, a gente não tem problema nenhum, já tá difícil. Criar por situação do mundo. A gente fala não, a gente manter o não, você não é todo mundo. Essa situação já é difícil. E quando a gente tem crianças e adolescentes que têm qualquer dificuldade, desde uma dificuldade escolar, pequena, de aprendizado, como um transtorno, uma deficiência, as famílias ficam muito desamparadas. Muito desamparadas. Porque está todo mundo perdido com a própria dor. Entendeu? Está muito perdido. Então, a gente vê assim, a gente tem médicos que são muito frios, que machucam demais. E o médico tem um poder, né? É médico, tem essa coisa de falar, esse peso que dói muito. A gente tem a escola que está perdida, gente. Eu não posso falar, o professor está perdido. Porque tudo estoura na escola. Absolutamente tudo estoura na escola. Os pais se separaram, estoura na escola. Problema financeiro, estoura na escola. Né? Problema de comportamento, vícios, tudo estoura na escola. E o professor, ele, além dele ter que dar conta da parte acadêmica, de ensinar, ele tem que lidar com essas pessoas. Porque por mais que são crianças, são pessoas, são completas. Não são meia pessoa, é uma pessoa inteira. Tá muito difícil. Trocar o pneu com o carro andando. Então, difícil. Eu não estou querendo falar que a escola está certa ou está errada. Eu estou dizendo que nós estamos num momento muito difícil, lidando da sociedade como um todo e lidando com essas dores, e que daí quando eu me vejo como profissional, eu olho e falo assim, não, como é que eu posso minimizar minimamente essas dores? Levar a luz. Né? Minimamente. Como que eu posso deixar um pouco mais leve para essa família? Porque desestrutura tudo. O entorno, dentro. Verdade. Desestrutura, né? Então, a gente, como que a gente faz? Eu tenho trabalhado com os pais. Eu tenho trabalhado com os pais, de falar, isso aqui, o filho é seu. A escola faz uma parte, os terapeutas fazem outra parte, os médicos, mas tem uma parte que é sua, que não dá para fugir. Essencial. Isso aqui não dá para fugir. Então, se o casal não tiver firme, alicerçado na rocha, desaba, gente. Desaba. Porque não significa que a gente vai estar alicerçado na rocha e a tempestade não vai
vir, mas vai vir com tudo. Porque a gente tá no mundo para as provações, vai vir. Mas se a gente tá alicerçado, então um dia um tá mais fragilizado, o outro é o outro, e a gente se sustenta, e a gente se apoia para a coisa caminhar. Mas que é muito doído, muito sofrido, Depois que a gente aquieta o coração e tenta entender os planos de Deus, que eu não tenho que ficar achando, por que comigo? É plano de Deus. E respira e vai. Porque durante muito tempo, ao longo da história, a gente vê que a deficiência, ela foi construída de um jeito muito errado. E os reflexos, eles atingem até hoje. Quando a gente vai lá na antiguidade, Esparta, Atenas, onde todas as crianças deficientes a própria mãe matava. A história relata isso. Isso é história real. As próprias mães matavam. Porque não tinha culpa, porque naquele momento o corpo perfeito, o perfeito é o belo, porque eles precisavam de soldados para guerrear, conquistar, né? Então não servia, a própria mãe matava. Daí, assim, não sei se vocês viram a cara que a Luana fez. O cara de, nossa, a própria mãe. Vamos olhar que essa mesma atitude lá da antiguidade, ela é presente na nossa sociedade. Porque nós temos uma lei que a criança, se ela tiver deficiência X, Y ou Z, os pais podem recorrer à justiça e abortar. Entende? Então, assim, uma coisa que está lá atrás, ela respinga ainda aqui. Daí a gente caminha um pouco na história e vem a época do cristianismo, que essas pessoas, elas não eram mais mortas porque elas ganham alma. O cristianismo veio dar para o homem alma. E quando dá alma, e que a gente olha para isso, vem uma fala carregada de que se você tem um filho assim, você fez alguma coisa errada para Deus. Eu já ouvi isso. Você está sendo punida. Uma maldição hereditária. Você está sendo punida. Ou se Deus me deu isso, essa é a minha cruz, é o meu calvário. Então, quando você para olhar para uma criança como cruz, né? O que você espera, gente? Então, lá do cristianismo, séculos e séculos atrás, ela respinga ainda hoje. E a gente que está envolvida com a igreja, de uma maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque Deus é maravilhoso e Deus é perfeito. Então, eu não consigo ver que essa criança não é uma obra de Deus. Que esse adolescente não é uma obra de Deus. E eu não fico querendo julgar e nem entender Deus, mas por quê? Ou querendo achar explicação. Foi Deus que quis. Deus é maravilhoso e perfeito. Eu saio desse lugar de querer achar... De questionar, de julgar, de achar respostas. Deus é um Deus que não precisa dar respostas. Ele não precisa. Ele é. Então, a gente mas a gente vê uma coisa lá da antiguidade refletindo até hoje. Que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o diferente. É verdade. De lidar com o diferente. E daí, quando a gente caminha na história, vem o cristianismo, daí vem a época das cruzadas. Quando a gente fala das cruzadas, é quando o Oriente e o Ocidente começam a ser invadidos, conquistas. Junto com isso, vem a lepra, que era uma coisa do Oriente, ela vem para o Ocidente. Né? Que vem as doenças, de uma maneira geral. Só que daí, na Europa, teve uma época que tinha muitas pessoas com lepra. E daí, o que fazem? Criam uns leprosários, que eram uns hospitais longe da sociedade,
Aqui tudo teve, né? Exatamente. Se a gente for ver o Pira, longe da sociedade, afastado, onde colocava as pessoas ali, automaticamente essas pessoas acabavam morrendo e esses espaços ficaram ociosos. O que aconteceu com esses espaços? Quem que foi para esses espaços? Foi essas pessoas deficientes que daí deu alma, eu não posso matar, mas não quero ficar junto. Foram colocadas nesses lugares. Que é a ideia das escolas especiais. Longe, afastada. Verdade. Entendeu? Ajudar ficou como obra de caridade. Ganhar um pedacinho do céu porque eu estou ajudando. Eu não quero que morra, não quero mal, mas que fique longe dos meus olhos. E daí, quando a gente vem falar da inclusão... É um desafio. É um desafio, porque tá quase que na pele, tá enraizado nas pessoas esses conceitos tão ruins, mas que às vezes as pessoas exalam isso de uma forma tão negativa que machuca tanto. Eu tive uma situação bem complicada na escola, não foi com a escola. Gente, a escola do Lorenzo é magnífica. O pessoal acolheu ele de um jeito assim, ele ama ir para aquela escola. Eu tive dificuldade com as mães. É um preconceito, né? Que você tá Chegou na sala de aula, parece que teve uma briga ali das crianças, um empurrou o outro, e uma mãe, a da filha que foi empurrada, se sentiu no direito de falar o que ela bem queria na sala de aula, numa reunião dos pais. E outras mães comprou a ideia dela. Foi 20 mães falando a mesma coisa. A escola tem que fazer uma sala especial para esse tipo de criança. Aquilo lá, para mim, foi um absurdo. Aquilo lá, eu engoli seco. Eu sou muito chorona. Quem me conhece, eu sou manteiga derretida. Eu não conseguia sair o choro. Eu acho que eu fiquei com raiva na hora. E eu fui na diretoria, não levantei a voz para essa mãe, né? Não fiz o barraco, né? Porque tem mãe que vai lá e faz aquele barraco generoso e acaba caindo até no tapa. Eu não fiz isso. Fui na diretoria, falei assim, ó, essa mãe, assim, assim, assado, falou, né? Sobre isso, desse jeito, né? Preconceituoso, e eu quero reivindicar meus direitos. Meu filho está baseado na lei, ele tem que estar incluído junto na sala de aula. E ele tem a professora dele, só para ele. E ela batendo de frente, ela levantava, ela batia a mão na mesa e falava assim, vocês têm que fazer uma sala especial para esse tipo de criança. Não tem que estar junto com os nossos filhos. Então, mas você entende a história? Sim, é. É duro, é. Daí, mas o que eu vejo com isso? Falta informação. Muita. Né? Informação e formação. Formação. Porque daí, se a gente parar para pensar, quando a gente estava na escola, na escola pequena, quantas crianças deficientes você teve contato na escola? Quase que ninguém. Na minha sala não tinha. Porque eles estavam afastados, longe. Então, a gente não cresceu com essa ideia de que é possível e que o fato da gente conviver com pessoas diferentes nos torna melhores. A turma fala, ele vai conviver, ele vai pegar vícios, maneirismos. Não. Quando a gente convive com pessoas deficientes, com pessoas diferentes, a gente nos torna melhor. Isso é verdade. Porque a gente aprende a lidar com situações diferentes, a entender, abre o nosso leque. Então, essa compreensão que os pais têm de que vai conviver com o meu filho vai sair prejudicado? Não. O seu filho vai ganhar muito mais. A gente não conviveu. E como é difícil para a gente hoje. Essas crianças que vão conviver e estão convivendo, elas serão adultos melhores do que nós. Porque eles estão com uma vantagem. Eles estão com uma vantagem. As famílias, elas olham para o filho como tesouro, como paixão, e só ele, né? O meu. Só que o meu só vai ser bom se ele conviver com os outros. É verdade. Porque sozinho nós não somos nada.
sozinho não somos nada. Nada. Então, é muito difícil. E o preconceito para tudo que é diferente. Então, tem que ser desconstruído isso, né? Tem que ser remodelado, né? Bem a passagem, como barro na mão do olheiro, fazer de novo mesmo, remodelar. E a gente que está dentro da igreja, a gente corre o risco de pôr dentro do preconceito, um olhar preconceituoso com a bênção de Deus. Olha. A gente corre esse risco, entendeu? De profetizar coisas que não são de Deus, profetizar cura, libertação, fala, peraí, até onde eu posso, onde eu não posso? Não que Deus não age, não que Deus não cura, que liberta, não é isso. Mas prometer coisas para as famílias irreais é complicado. Eu ouvi assim, quando eu recebi o diagnóstico, foi um pouquinho... Eu já desconfiava, né, acerca do Lourenço, acerca do autismo, mas eu não tinha o papel em si, né? Mas a gente já tratava ele com... A gente sabia que ele tinha algumas limitações e tal. Eu ouvi de pessoas, não da minha igreja, né, mas outras pessoas evangélicas, falou assim, você tem que orar e pedir para Deus tirar isso dele. Aí eu peguei e falei assim, não, amada, você não entendeu ainda. Deus me presenteou. É meu filho, eu vou cuidar dele. Se Deus fizer a cura, amém. Se ele não fizer, é meu filho, eu tenho que continuar cuidando dele, né? É um privilégio. Eu falei assim, é um privilégio que o Senhor me deu. E eu ouvi muitas coisas sobre isso, tipo, você tem que orar, fazer campanha. Você não tem fé. O seu filho veio assim porque ele tá te castigando. Eu ouvi também. Você tem que orar com imposição de mão, porque é demônio. Eu ouvi isso também. São coisas absurdas que as pessoas falam que não entendem que é ali uma dificuldade, que ele nasceu assim. Ele vai ter uma vida normal. O Lourenço, ele é super comunicativo. Você teve contato com ele. E eu tive essa semana, eu acho que vai fazer umas 2 semanas, eu tive uma dificuldade na sorveteria com ele. Que o cara da sorveteria não entendeu. O Lourenço é fascinado por marcas. Marcas, estátua, né? Tudo. Ele foi lá e não era uma marca de um sorvete conhecido, que eu não vou falar o nome, né? Ele falou assim, isso aqui não tem procedência, mãe. Quem conhece o Lourenço sabe que ele fala esse tipo de coisa. Isso aqui não tem procedência, eu não posso chupar esse sorvete. Ele ficou nervoso, ele quebrou 4 sorvetes da sorveteria. Quebrou no meio aqueles de palito. E o cara da sorveteria começou, tira esse menino daqui, esse menino mal educado. Começou a xingar o meu pai, que estava com ele. Meu pai é um cara muito esquentado. Meu pai quase voou no cara. Por causa do neto, né? Por causa do negócio da situação. Eu falei, pai, você devia ter explicado para ele que o Lourenço tem hiperfoco em algumas coisas, que ele tem dificuldade e tal. Mas não, meu pai falou assim, não, o cara começou a xingar ele de sem educação, que menino sem educação, retira ele daqui. Até você tinha mandado um áudio para mim falando, você vai viver situações não só na escola, mas em todos os lugares que as pessoas não vão entender, né? E a gente tem que estar preparado. E ele ficou com isso, né? um estresse ao extremo, porque ele viu que aquilo não era da marca que ele conhecia. Que aquilo lá fugiu totalmente da rotina dele. Daí, Luana, são várias coisas para a gente pensar, né? É meio fogo cruzado, né? A pessoa vem grossa, fala com a gente de um jeito grosseiro. Para a gente ter sangue de barata, respirar, às vezes a gente não consegue, a gente entra na mesma vibe, então é muito difícil, porque as pessoas são maldosas também nos comentários que fazem, nos olhares, enfim. Mas quando a gente consegue respirar, que é difícil, mas quando a gente consegue fazer isso, tira o Lourenço do lugar, volta lá e fala, olha, seu lugar é muito especial, seu comércio, mas para o senhor ser premium e ter um atendimento melhor, o senhor precisa entender
que as crianças podem ter autismo e elas têm esse comportamento. E quando o senhor estiver diante disso, o senhor pode agir dessa forma, dessa. Às vezes não dá para a gente, no calor das emoções, tomar as decisões, porque a gente vai meter os pés pelas mãos. Às vezes é mais fácil sair do lugar, respirar, porque senão a gente vai entrar na mesma energia da pessoa. Porque a gente tá querendo que eles façam parte da sociedade e a gente tem que alertar também. Igual você falou, a sociedade ainda tem esse preconceito. Sim. E a gente tem que... Como que a gente faz isso? Principalmente ela que tem um filho. Temos que ter aquela mais paciência para também comunicar, né, as pessoas, para a gente trazer isso, a consciência de cada um. Para a gente ser agente de formação. Se a gente entra lá, faz o barraco e sai, vai aparecer uma outra criança, numa outra situação, que também ele vai ter a mesma reação. Se eu conseguir controlar meu ímpeto de não fazer o barraco, sair do lugar, acalmar, dar 10 minutos, ou ir no outro dia, sei lá, voltar no lugar e falar, olha, não sei se o senhor lembra de mim, meu filho veio aqui, teve essa situação, eu preciso contar para o senhor. Eu preciso contar para que nenhuma outra mãe sinta o que eu senti. É verdade. Então, eu preciso que o senhor, como dono do comércio, de um estabelecimento onde é para receber pessoas, que o senhor possa receber o maior número de pessoas possíveis. Que esse comércio cresça, e para crescer, o senhor precisa entender que algumas crianças, que algumas pessoas têm dificuldade. Era mais fácil o senhor estar perguntando, está acontecendo alguma coisa? Está precisando da minha ajuda? Né? Como que o senhor poderia se colocar? Né? E deixar claro para a pessoa, né? Doído para a gente, mas também libertador. Quando a gente vai lá e a gente se empodera da nossa decisão de falar assim, eu sou fulana, esse é meu filho, ele é abençoado por Deus, e eu estou aqui deixando para o senhor essa orientação, fica a dica. Fica a dica para o senhor melhorar. Não como briga, não, porque não resolve. Viralizou um tempo atrás uma mãe numa loja de rede, falando isso e aquilo. Eu assisti. O que acontece? Ela não formou. O pessoal viu mais o barraco, né? Você entendeu? E foi. Então, daí fica aquele... até quando os adultos, de uma maneira geral, veem a criança com cordão, que é um identificador de criança com autismo, vamos passar meio longe que essa mãe pode fazer por qualquer barraco, porque está passando a imagem de que as mães de crianças autistas, ou os pais de crianças autistas, são barraqueiros. E, na verdade, o que a gente precisa é formação, de falar, olha, meu filho tem essa dificuldade, como que você pode ajudar? Fazendo isso. Né? E daí tem o segundo passo, como que eu trabalho com o Lorenzo? Olha, Lorenzo, essas são as marcas, mas esse sorvete aqui, ou esse iogurte aqui, que não tem essa ou aquela logo, aquela coisa, tal, tem outra marca, tem uma empresa. Esse selo aqui reconhece quando aquele Ministério da Cultura, da Cultura não, do Ministério da Saúde. Ele quer ver isso. Você procura esse selo. Você vai ver que está autorizado. Ele vai ficar mais curioso para saber das outras marcas Você também, entendeu? que não é Então, muito conhecido pela televisão. A gente também tem que preparar os nossos filhos, e de uma maneira geral, né, para ter condutas e comportamento social diante da sociedade. E daí eu nem estou falando do Lorenzo, da criança autista, de uma maneira geral. Sim. Hoje as crianças, elas chegam em qualquer ambiente, ela não cumprimenta as pessoas. Isso aí eu faço ele cumprimentar, você entendeu? né? Cumprimente as pessoas. Fale bom dia, fale oi. Fale obrigado quando recebe um presente. Porque fica aquela coisa, não, é criança. Não, a gente, como pais, a gente tem que ensinar. Olhe para os seus avós, fale, cumprimente seus avós, peça a bênção dos seus avós. Fale tchau, né? Tenha noção de conduta, de comportamento, de educação, de polidez. E daí a gente vem para as crianças autistas que têm uma certa dificuldade,
mas que é um pouquinho por dia. É o todo dia fazendo a diferença. É o todo dia ensinando, porque quando eu me pego naquela fala da minha mãe, quando que eu vou dormir? Quando que eu vou parar de educar? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu chego na casa dos meus pais, nós somos 5 irmãos, tudo na casa dos 50. Minha mãe, meu pai fala, as crianças estão aí. As crianças somos nós. Entendeu? As crianças somos nós. Então, Ainda vê ainda, né? Mas não é porque eles nos veem que meu pai fala assim, você quer docinho? Pipipi. Não, ele me trata como com a idade que eu tenho, Sim. mas no coração nós somos sempre, eternamente os filhos. Então a gente tem que saber dosar isso, né? Enquanto mãe, de ter esse norte nas pequenas ações. E a gente põe lá na escola, que a escola tem que fazer isso e aquilo, mas na casa a gente tem que fazer. A criança que é feito na casa, ela reflete na escola. Reflete. A criança sabe falar com o professor da forma que ela fala com a mãe. Se ela trata os pais sem educação, ela vai tratar qualquer adulto sem educação. Isso é fato. Ela não vai ser uma cavala grosseira, sem educação com a mãe, e com as pessoas de fora, não, vai refletir. Vai ser igual. Vai ser igual. Criança vai ser igual. É Não tem escapatória. Se ela não aprende com a gente a pedir desculpas, e às vezes somos nós que temos que pedir desculpa, filho, desculpa, eu pedi uma coisa, esqueci que você está fazendo, que você está ocupado. Filho, você me ajudou aqui, muito obrigado. Essas delicadezas na nossa criação com os nossos filhos, isso É sementes, né, no coração deles. E expande, vai para fora. É a coisa mais gostosa quando os filhos da gente vão na casa de outras pessoas e as pessoas falam assim, nossa, como ele é educado, nossa, como é, nossa, a gente fala, Tô fazendo uma coisa boa. acho que tá no caminho, acho que tá certo. É verdade. Não é? É super prazeroso isso pra gente. Mas tem que ser construído, né? Esse todo dia. Teve muitas situações na criação dos meus filhos que eu fui vendo coisas erradas e fui falando, na minha casa não queria isso. Então, como é que eu faço? Como é que eu mudo? Eu lembro, quando meu filho fez 7 anos, eu não coloquei mais na cama. Ele vinha falar boa noite para mim e ele ia para a cama. Eu tive uma formação com um delegado de polícia, que era na época que tinha muitas palestras de droga nas escolas. Tá em falta isso. E um delegado, ele veio dar uma palestra na escola que eu trabalhava, e eu conversando com ele, e eu falei que eu tinha filho pequeno, e eu falei assim, na adolescência. Ele falou, não é na adolescência, é agora. Você planta agora. E ele me falou desse dar o boa noite. Eu falei, opa, é para já. Que a ideia é, a gente põe o filho para dormir até os 7 anos, mais ou menos. Que é por lá, falar boa noite, fazer oração da noite, o agradecimento, ensinar o filho a ser grato, né? Enfim, a gente põe na cama. Puxa a cobertinha, deita junto, conta a história. Depois dos 7, a gente já começa a falar, venha me dar boa noite. Então, eu estou no meu quarto, o filho vem, dá o boa noite, eu beijo, eu cheiro, e ele vai para o quarto dele. É lógico que depois a gente vai, cobre, dá uma olhadinha, apaga a luz, faz uma olhadinha, mas esse venha me falar boa noite, venha me dar um beijo. Porque vai crescendo nisso. Os meus filhos hoje já são mais do que adolescentes, são jovens. Eles vão para balada, saem, eles entram no meu quarto e vão me dar o beijo do boa noite. Com esse beijo do boa noite, eu sei o cheiro do meu filho. Eu sei se bebeu, eu sei se fumou, eu sei se está alterado, pelo andar no quarto. Vocês entendem? Você já consegue identificar. Você consegue identificar. E isso, como começou desde pequeno, não foi uma
agora você está saindo, você é adolescente, a partir de hoje você vai ter que... Foi construído. Eu identifiquei qual é o cheiro do meu filho, eu identifico qual que é o passo. Os 3, eles andam muito diferentes. Um arrasta o pé para andar, outro é mais estabanado, ele nunca é só um passo, é um passo, um esbarrão na porta, entende? Então a gente vai construindo isso. E daí, quando chega na fase difícil, que é a adolescência, a gente conhece o nosso filho. Qual que é o cheiro desse meu filho? Né? Entrou calado? Não entrou calado? Como é que é isso? Então, eu fui aprendendo coisas da minha vida profissional e que fui transferindo para a minha vida pessoal, de aprendizado mesmo, de não ficar só no conselho para o outro, mas de colocar na minha prática, que fez total diferença. Então, tem gente que fala assim, eu não durmo enquanto meus filhos saem. Meu marido fica horrorizado, porque eu durmo. Você fica lá tranquilona. Eu durmo. Porque eu tenho uma conversa muito franca e sincera. Jesus, até aqui eu cuidei. Ele vai sair, meus olhos não alcançam. Quem tem olhar de alcance é o Senhor. Guarda, protege, porque eu vou dormir. Vou descansar. Entendeu? Não é que você dorme, mas você não fico sentada no sofá esperando, porque eu creio. Está consagrado, está prometido. Porque se eu estou na vigília 100%, onde é que entra Deus aí? Confiança, tem que confiar. Tem que confiar. Tem que confiar. Entendeu? Então, daí eu... Deixa as coisas fluir. E daí entrou, você já... Porque pesado, mãe não dorme mais. Acho que nunca mais. Você... Não é? Aquele barulhinho, você já... Ops. Sono leve. Fica com sono leve, né? Eu tenho um pouco de dificuldade porque o Lourenço dorme no mesmo quarto, que nem eu tinha falado, né? Compartilhado com você. E a cama dele é do lado da minha cama. De vez em quando eu vejo ele meio que querendo se achegar assim. Eu falo assim, filho, volta pra sua cama. Porque ele fala que a cama dele cutuca ele, né? Que você falou que ele tem hipersensibilidade. Ele fala, a cama tem pedaços duros. E a cama dele é maravilhosa. Foi uma amiga minha que comprou uma cama maravilhosa e ele encuca com isso. Aí eu fico lá deitada às vezes com ele, falando, nossa, que cama maravilhosa, queria uma cama dessa pra mim. E não tem ninguém que faça ele acreditar que aquela cama é boa. E ele tenta ir pra minha cama, eu ponho ele lá de novo. Ele vai pra minha cama, eu ponho ele lá de novo. Porque é muito perto. Aí agora o meu projeto pro ano que vem, fazer o quartinho dele, né? Que eu expliquei pra minha irmã. Vou fazer onde é a cozinha, vou fazer um quartinho pra ele. Perto. Aí eu vou fazer uma cozinha menorzinha e o quartinho dele pertinho do meu. É importante, né? Pra pertinho criança, ali, né? pra se acaso ele quiser dar uma olhadinha, tá ali do lado. Porque a minha dificuldade é essa, porque ele fica toda hora, a noite inteira, indo pra cama e voltando de novo pra cama. E eu que tenho 3. 3, vai um é sonâmbulo, né? O Igor vai e volta, tem que pôr de novo. E é complicado. Mas é isso mesmo, a gente não... São várias coisas, né? São várias coisas. A psicologia, ela deixa claro, na construção do sujeito, que não é bom criança dormir no mesmo quarto que os pais. Enquanto formação emocional, cria dependências, são várias questões. Não vou me adentrar no assunto porque são várias questões. Então, a primeira coisa é assim, não tem espaço na minha casa, mas dorme junto, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa. Cria vínculo demais, são coisas complicadas, tá? Então, às vezes, é mais fácil. A criança fica com dificuldade? Fica. Eu percebo que o Lourenço
bastante dificuldade mesmo. Fica com várias questões emocionais. Eu tenho uma sobrinha que ela tem dificuldade até na fala e dorme com os pais. Tem uma 11 anos. dependência. 11 anos. Tem várias questões. Para a criança e para o casal. Uhum. Entendeu? Não, eu não estou falando só da criança, estou falando do casal. Uhum. Porque o casal, ele tem uma intimidade. Sim. Não dá, né, gente? Uhum. Não dá. Não dá. Não dá. Então, assim, não vou me aprofundar nesse assunto, mas são questões muito sérias. Não é legal, primeira coisa. O espaço físico não dá. Enfim, se tem que fazer metas, comece a fazer uma meta de mudança. Vou juntar grana para fazer um cômodo a mais, ou eu vou fazer uma parede de drywall, vou dar um jeito aqui. Não vou ter sala, mas vou ter 2 quartos, sabe? Tem que ter uma dinâmica aí. Eu sei que para nossa realidade de país, a gente vive numa situação pobreza, ponto, difícil. Mas são coisas para a gente pensar e colocar como uma prioridade. Quando a gente fala de a criança que vem à noite no quarto e acaba vindo na cama, tem uma corrente de profissionais que fala, não, você tem que deixar no quarto, leva quantas vezes forem preciso, e etc e tal. Tem profissionais que seguem essa linha. Tem profissionais que falam assim, ele não vai ter 5 anos para sempre. Vai chegar uma hora que ele não vai querer vir na sua cama, porque a cama dele tem mais espaço, tá calor, e etc e tal. Mas a gente tem que pensar o porquê que ele tá vindo para minha cama. Ele tá com medo, terror noturno, que é medo de bicho-papão, homem do saco, enfim, é medo, sonhos. Ele tá vindo na minha cama porque eu passo o dia todo longe, dou pouca atenção, e ele vem para minha cama para ter o meu cheirinho, para ter o meu, sabe, meu colinho ali, a minha presença ali. A gente precisa identificar o porquê que ele está vindo para a cama. Ele está vindo para a cama porque eu, como mãe, forço a barra dele vir. Quando vem, ai filho, eu crio uma codependência, porque mãe é louco para criar filho dependente. A gente quer que o filho seja dependente da gente. Verdade. Meio que lá no inconsciente, lá atrás, a gente quer que os filhos voem peronomútil. Não vá tanto. Entendeu? A gente tem um pouco disso. A gente tem que lidar com os nossos egos, com a nossa forma de lidar com as nossas emoções. Então, a gente primeiro identificar o porquê que o filho está vindo. Se é medo de bicho, por que ele está com medo? Que histórias que ele está ouvindo? Será que não está na hora de eu começar a fazer oração dos anjos, que os anjos acampem ao redor, que ele tem um sono com sonhos alegres, né? Fisicamente, será que eu não tenho que pôr um abajurzinho? Será que a luz do corredor não tem que estar acesa? A luz do banheiro, para ter uma claridade? Sabe, são situações que tudo dá jeito, gente. Eu sou do São Lázaro. Tudo dá jeito. Tudo dá jeito. Sabe? Arruma um jeitinho para ajustar ali o que tudo tá dá errado. jeito. Mas tem que ter essa predisposição da família falar, isso não tá legal, precisamos conversar, e daí não é uma conversa de mãe, é uma conversa de pais, do casal, de falar, a partir de hoje nós vamos mudar, isso aqui tem que estar junto, né? Nós estamos educando junto. Então, primeiro identificar o que está acontecendo, por que essa criança está indo para minha cama. Tenho como mudar? Às vezes, ela está sentindo a minha falta, então ao invés de ela vir na minha cama, eu vou lá na cama, deito um pouquinho junto, dou um cheirinho, dou um colinho, passar a mão nas costas, ficar um pouco junto, e depois eu venho para minha cama. Eu acho que a mãe tem esse poder de abençoar o filho lá, que ele tenha uma noite de sono tranquila, que os anjos acampem ao redor, né? Sonhos felizes. E de fazer essa coisa física daí, que é uma luzinha, um abajur, né?
deixar um paninho junto, ó. A mãe não vai estar aqui, mas a mãe vai estar deixando esse ursinho, essa bonequinha com você para fazer companhia, de criar vínculo ali. Né? É que às vezes é mais fácil, vem, dorme junto. Eu lembro uma vez com o meu pequeno, eu falei assim, a partir de hoje, eu não quero mais que você venha na minha cama, porque ele vinha e ficava do lado, assim, ó. Quando eu acordava, dava com aquele Susto. Não venha, não venha mais na minha cama. Eu lembro que daí eu acordei um dia, ele deitado no tapete, no pezinho da minha cama, assim. Deitou, ele não veio me incomodar, mas ele estava ali, eu olhei e falei, não, gente, não, aí também não é assim também, né, eu entender o porquê que tá vindo na minha cama, né, esse momentinho de cheirinho, de... Só um achego, né? Exatamente, então de não querer ser muito radical em algumas coisas. A gente tem que ser perceptiva, né, começar a perceber alguma coisa e começar a aplicar. Se é isso, se é aquilo. E começar a moldar, né? Porque, igual você falou lá da casa, a limpeza, o cardápio, o filho, como que ele dorme. Tá mais, o olhar mais apurado, né? Pra casa, pro filho ali. A gente tem que estar mais apurado. E quem apura o nosso olhar é o Senhor. É verdade. Quando a gente ora, é muito fácil a gente orar para pedir para que a gente tenha o dom do canto, de subir na igreja, de proclamar a palavra, de ser uma meio vidraça, né? O duro é a gente rezar para as coisas que não aparecem. Senhor, que eu tenha sabedoria de conduzir o meu lar. Que eu possa fazer a melhor comida, o melhor tempero, que eu saiba preparar a melhor lancheira para o meu filho. Que ele reconheça o meu amor nessas pequenas coisas. É que daí que eu acho que muda o negócio, né? Dá sentido para a coisa. Porque o serviço de casa, gente, é todo dia. Todo dia. É o todo dia. É maçante, é desrespeitoso, né? Assim, as pessoas não entendem aquilo como um trabalho. O que você fez? Você não trabalhou? Putz, o que mais você fez foi trabalhar dentro da casa. É verdade. É que fala que não traz o money, né? Acho que a casa não... Porque você levanta, você fica já deita, já pensando o que você vai fazer no outro dia. Você fica com a mente já borbulhando. Fala, eu vou ter que lavar roupa, vou ter que cuidar, vou ter que arrumar as crianças, vou ter que dar banho, vou ter que fazer comida. O que eu vou fazer na parte da tarde? Fazer o café. Nossa, fica aquela... Mas se fizer o que a doutora, né, falou, aquele tipo um planejamento do dia, eu acho que fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Que eu vou preparar hoje pro almoço, a faxina não deixar para fazer na sexta-feira, fazer aos poucos. Eu acho que fica mais leve, sabe? Fica mais leve. E a gente consegue ver... Sabe na hora que você deita e você fala, putz, isso eu não dei conta, mas eu dei conta disso, disso, disso e disso. Porque o duro é quando você levanta e acorda com a sensação de que você fez e não fez. Ficou correndo em volta do próprio rabo. Na hora que a gente otimiza isso, a gente consegue ficar mais leve, a gente fica mais fácil de conviver. Porque senão a gente fica muito chata. Já escovou o dente? Já penteou o cabelo? Põe a roupa no cesto? Nossa, chega do trabalho e deixa tudo jogado. Só eu que faço, só eu que limpo. A gente fica muito chata de convivência. A gente fica pesada. Né? Não que a gente vai ficar poliana. Ui, que lindo. Não é isso. Mas a gente fica muito chata. Daí fica muito fácil dos filhos entrarem no quarto e fechar a porta quando fica adolescente. Porque a gente só cobra. Do marido se afastar porque a gente só cobra. Então, quando a gente consegue ter clareza do que a gente quer, do que vale a pena brigar, do que não, fica mais leve. E isso em todas as áreas eu vejo, todas as áreas. Eu recebo mães na minha frente esgotadas, esbodegadas,
Sim. Então muitas, a gente Cansada. pega Mulheres de oração, mas que estão sobrecarregadas. E que você fala, pera um pouco, vamos organizar que é muita isso. cobrança em cima, né? Vamos organizar isso, né? Vamos chamar o filho para fazer junto. Né? Trazer mais leveza, né? Exatamente. A casa, ela tem que ser leve, não pode ser um peso. E isso é muito importante, a gente até falando para essas mulheres, se você tá gostando, chegou até aqui, se você tá gostando dessas dicas aqui da nossa doutora, manda para alguém que você conhece, que você acha importante, que tá precisando dessa organização. Vai ser legal, né, Luana? É muito importante. Tá trazendo clareza, né, para minha mente, para a mente das mulheres que estão assistindo. A gente estava conversando lá fora um pouco sobre, né, acerca da depressão, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco, né, falasse porque eu fiquei um pouco assustado, o tanto de crianças que estão entrando acerca da depressão. Você pode... Quando a gente fala da depressão, que é o mal do nosso século, Verdade. A gente volta um pouco, dá um passo para trás e a gente vê que tem uma questão de origem, né? Crianças, os pais estão trabalhando fora, porque chegou no momento que a sociedade cobra que você tem que ter uma casa, que você tem que ter um carro, você tem que ter um cachorro, você tem que ter viajado nas férias, tem umas cobranças, uns mitos que fazem com que a gente se distancie do nosso foco principal, que é a família. Daí, quando isso está bagunçado e a gente cria esse vale aqui, essa coisa de distanciamento, crianças sozinhas, adolescentes sozinhos, cabeça vazia, oficina do diabo. Tem outra palavra, isso aí. É verdade. Então, assim, se eu estou trabalhando o dia todo, não olho para o meu filho, não sei o cheiro que meu filho tem, ele só está alimentado, está na escola, não, é pouco, isso é pouco. Uhum. Se eu não tenho esse vínculo, eu não consigo identificar aonde é que a chama da vivacidade está apagando. Uhum. Né? E as crianças, como elas estão soltas, e o adolescente está solto, o pai e a mãe não conseguem perceber quando está acabando. Uhum. Só percebe quando o negócio está muito grande. E se percebe. Porque não é porque a gente está sorrindo que a gente está feliz. É verdade. Vamos pensar na gente. É verdade. Às vezes a gente está sorrindo por educação, mas por dentro o coração está moído, triturado. Uhum. Entendeu? Então, a criança e o adolescente, da mesma forma, às vezes está sorrindo, mas está com o coração assim, destruído. Quando é que a gente percebe isso? Nas ações, nas pequenas atitudes. Gostava demais de comer batatinha. Gostava demais. Não está gostando mais, tá? Não liga mais para comida. Se envolvia nas brincadeiras. Não está se envolvendo mais. São atitudes, são comportamentos. Mas quem que percebe? Quem está junto. Agora, se essa criança está sozinha, quem que está olhando? Verdade. Entendeu? Quem que está olhando por ela? E o índice de suicídio em crianças, que crianças também se suicidam, que para a gente parece uma coisa impensável, uma coisa surreal, se suicida. Só que nos dados legais, nos órgãos legais, os registros desses suicídios acabam recebendo, entre aspas, outro nome. Ah, foi uma brincadeira que deu ruim. Entendeu? Recebe outro nome. Mas, eu estava comentando com a Luana, uma criança de 10 anos, ela não cai do 5º andar. Ela não cai. Uma criança de 2 cai, uma criança de 3, de 4, até pelo próprio parapeito da sacada, daí cai. Uma criança de 10, não. Então, quando acontece uma situação assim,
pode ir atrás. Tem coisa errada aí. Uhum. Quando uma criança se enforca, foi uma brincadeira que deu ruim. Para ela ter feito a corda, ela teve que achar a corda, ela teve que fazer. Longo. E quem estava junto? Essa criança ficou muito tempo sozinha. Muito tempo mesmo. Entendeu? Está muito tempo sozinha. Então, são situações que os pais têm que olhar. Esse adolescente que fica monossilábico, gente. Tudo bem? Tudo. Beleza? Tudo. Não quer compartilhar, não quer conversar. Mas você vai conversar com ele quando ele é adolescente, você tem que conversar desde que ele é pequeno. Como é que foi seu dia? Olha, o meu dia foi super corrido. Eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Eu compartilho também do meu. Uhum. Eu pergunto como é que foi o seu. Me fala uma coisa que foi muito legal no seu dia. Teve alguma coisa chata hoje? Olha, no meu dia, hoje, meu chefe falou umas coisas para mim. Eu fiquei super chateado. Engoli seco. Eu compartilho as coisas boas e as coisas ruins. Então, eu construo o diálogo desde que ele é pequeno. Porque quando ele vai chegar na adolescência, ele entende que a gente sempre compartilhou o nosso dia, a gente sempre compartilhou nossas emoções. Uhum. Agora, a criança pequena cai, a gente fala, não foi nada, levanta, para que chorar uma coisinha dessa? A gente não acolhe a dor. Quando ele estiver na adolescência, ele também, se eu falei que estava doendo, ela falou que não foi nada, por que ela vai falar agora que essa dor é dor mesmo? Uhum. Então, a gente tem que... É uma construção. Né? Exatamente, tem que construir. Quando a criança cai, a gente fala, nossa, dói mesmo. Eu sei que dói. Mas eu tô aqui junto com você. Eu vou fazer o curativo. Quando eu caí, olha essa cicatriz minha, eu também caí assim. Doeu, eu também chorei. Mas vai passar, eu sei que vai passar. É que enquanto mãe, a gente às vezes minimiza a dor. Uhum. Porque a gente não quer ouvir o choro. Ai, para de chorar, não é para tanto, foi só um tombinho. Principalmente na hora que vai tomar banho. Que daí o ralado arde. Uhum. E daí a gente fala, nossa, mas na hora que a gente se faz presente, respira fundo e fala, dói mesmo. Dói porque você é de carne e osso, você não é um boneco de plástico. Boneco de plástico é que não sente dor, a gente sente. Né? Durante muito tempo o homem não chora, essas construções que veio. E daí chega na adolescência, as dores humanas estão ali, as dores de relacionamento, de frustração, de não sentir amado, de não sentir visto, ouvido. Sociedade cobra, cabelo liso, pele, magro, uma série de coisas que às vezes a gente não se encaixa. Uhum. E daí, como ele não é ouvido nas dores dele, ele se fecha no quarto. Se fechou no quarto, gente. Alerta total. E assim, é aquela coisa que você fala, não tá legal. Uhum. É adolescente, fica mesmo. Não. Não. Eu acho que tem que ter... tem que ter a dosagem nossa. O adolescente vai ter alguns dias que vão entrar e vai bater a porta. Uhum. Tá com raiva, pá, bate a porta. Respira. E tem dias que vai bater a porta e você vai falar, viu, pera um pouco, por que você tá batendo a porta? O que tá acontecendo? Uhum. Você vai tomar banho, depois que você tomar banho, a gente vai conversar sobre o que realmente está acontecendo. Porque no fim, ele bate a porta, a gente fala, não bata a porta, não sei o quê. Mas a gente não para falar o porquê que você está batendo a porta. Identificar o que é, né? Por quê? Diálogo, né? E a gente também não... Como a gente é modelo, o dia que a gente está estressada, que também a gente tem dia que a gente também está batendo a porta, a gente não fala também o que a gente está sentindo. Nossa, hoje eu estou super estressada, meu dia não está sendo um dia legal, deu várias coisas erradas. Me dá um tempo, me dá 5 minutos para mim conseguir gerenciar o meu sentimento, deixar um pouco mais... A gente não coloca. Os filhos só veem a gente sendo... A gente também não abre o jogo. Na hora que a gente se coloca também como humano, que também fica com raiva, que também fala, putz, eu falei uma coisa pra você, mas acho que eu pesei.
pesei a mão. Uhum. Falei coisas que eu não devia. Pra eles entenderem também que a gente tem nossas fragilidades também, né? Exatamente. Que a gente não é sempre o... Entendeu? Fortaleza, né? Nós somos sempre fortaleza. E que a gente erra como adulto. Sim. Né? Porque a gente não tem a cartilha do certo. Uhum. A gente mete os pés pelas mãos. E da gente falar, putz, ó, falei tal coisa pra você. Falei, tava com a cabeça quente, pesei. O que você tá fazendo, eu ainda acho que é errado. Mas a forma com que eu falei não foi legal. Não tô entendendo o que você tá fazendo. Me fala qual é o seu ponto de vista. Então, isso ajuda um pouco, né? E daí, quando acontece das crianças ou adolescente cometer o suicídio mesmo, a gente não tem dados, porque eles entram por outra porta, que é acidente, brincadeira, mau gosto, enfim. Mas o número aumentou 70%. Meu Deus. Em crianças a partir de 10 anos, né? É triste, né? É triste. Por isso que a gente tem que começar a alertar, né? Falar mais sobre isso. Vir para a sociedade. Antigamente, né? Tinha comercial até sobre cigarro, droga, né? Hoje, não falam mais, né? Proibido. Mas deveria voltar, sabe? Falar também sobre isso e também sobre suicídio, como alertar, né? Como as mães na escola, palestra, para a gente ter essa clareza para a sociedade também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente nunca teve tanta comunicação como agora como a gente está tendo, um podcast, por exemplo, Sim. Que chega, que alcança várias pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. As pessoas compartilham muito mais meme, dancinhas, piadinhas de mau gosto, a maioria é de mau gosto, do que informação mesmo. É verdade. Entendeu? As maiorias que eu recebo no meu celular, olha aqui essa piada, que não sei o quê. Eu não recebo nada assim, tipo de uma informação que seja útil, né? Para uma formação para a pessoa, né? É difícil. Hoje em dia também a informação tá na mão, mas ao mesmo tempo não tá. Da mesma forma, rádio, né? Que se você fizer uma escala de músicas, você pode pôr diversas rádios. Você vai ver que é sempre o mesmo estilo, das mesmas pessoas. Eu não estou falando que é ruim ou não, mas não tem diversidade, não tem formação. Sabe aquele momento de que você fala, olha, tá tendo isso, olha, fica alerta, estamos nisso. Muito difícil, muito difícil. Difícil. Né? E a gente tem que estar sempre atento. A gente já está chegando no final. Nossa, que gostoso, bom. Que esclarecimento. Eu já vou fazer o cardápio em casa, porque... para ajudar, né, Aline? Nossa, eu fico perdida mesmo. Isso é muito bom. Com certeza, eu sei que as mulheradas vão comentar aí que vai ser maravilhoso. Comenta aí se você... Dá para baixar também no Google, né? Um cardápio, né? Você tem esse trabalho? Algum... Eu ajudo as famílias eu parto do cardápio, que é a coisa mais... que parece a coisa mais boba. Mas é a coisa que a gente fica na cabeça. A gente vai trabalhar, vai fazer as coisas e fala, putz, o que eu vou fazer para janta, meu? E daí a janta, que é um momento de reunir a família, da gente finalizar o dia, sabe aquela coisa de vamos comer, vamos fazer uma refeição, fica um fardo. Fica pesado. Né? Fica pesado, não fica uma coisa leve. E junto com, quando eu falo do cardápio, ajuda assim, financeiramente, porque você explora melhor as coisas, você consegue reaproveitar melhor, então facilita muito, e dá diversidade. Eu tive uma mudança radical em cardápio, porque um dos meus filhos ficou vegetariano. Daí faz o que sem seu bife, sem seu frango, sabe? E agora? Então eu tive que aprender a fazer coisas diferentes naquele curto espaço de tempo. Entendeu? E daí facilita. Quando isso deixa de ser um fardo, sobra tempo. É verdade.
sobra tempo Pra para se organizar cuidar. outras coisas, sabe? Para ter logística, para deixar a vida da mulher mesmo mais leve. O cardápio é o principal. E a faxina de sexta-feira, assim, se você conversar com a grande maioria, a faxina ou é de sexta ou é de sábado. Quem trabalha até sexta vai fazer faxina no sábado. Daí se arrebenta no sábado, malemar dorme no domingo, na segunda-feira tá podre para trabalhar. Então, Sobrecarrega. são duas pequenas mudanças que fazem uma diferença na criação dos filhos, porque os filhos vêm como organizado, e daí é fácil ele entender que a organização fica mais leve. A organização da mãe é fazer o cardápio. A minha organização é fazer a lição de casa todo dia. Então, assim, né? Se ele fizer todo dia, senta da escola, já faz a lição, já fica livre, sobra mais tempo. É verdade. Se a gente vai no supermercado sabendo que tem que comprar, porque eu sei o que eu vou cozinhar, eu não tenho que ficar rodando o corredor. Eu já vou... Objetivo. Eu ganho tempo. Né? E o que a gente está falando do mal do nosso século é o tempo. A gente priorizar o convívio, usando melhor o nosso tempo para o convívio. E desfrutar mais da família, né? Se você tem esse tempo, você desfruta mais, você tem, os filhos ficam mais tranquilos, não fica estressado, então vai trazer muita leveza. É muito importante. E isso os é muito impactos vão ser positivos legal. na saúde, na educação, na vida religiosa, porque você consegue ser modelo, né? É muito importante. Eu vou agregar isso na minha vida. Vamos colocar isso aí em prática, hein? E o meu objetivo, eu já tô guardando um dinheirinho para fazer o quarto do Lolô. Meu objetivo para... Eu gosto muito das metas. Eu vou colocar... já tá, esse aí já tá, eu já tava reservando cada dia para fazer. um passo. Exatamente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Tem essa câmera aqui, se você quiser olhar, ou fica à vontade. Mandasse essa mensagem para essas mulheres que estão sobrecarregadas, que não tem saída, tipo, eu não consigo mais. Você consegue mandar essa mensagem? Eu acho que a primeira coisa, assim, se você está se sentindo sobrecarregada, se coloque na presença de Deus. Primeira coisa. Não consigo pensar em nada sem se colocar na presença de Deus e falar, ó, do jeito que tá, não tá dando. E se colocar, porque às vezes a gente se coloca e Deus manda sinais, mas a gente é meio resistente à mudança. Verdade. De colocar na presença de Deus para que a gente tenha sabedoria, para que o nosso lar seja frutífero, tem que partir da gente as mudanças. Não tem outro jeito. Então, se coloque na presença de Deus para que Deus dê sinais das suas mudanças. Busque informação. Converse com pessoas de fé. Seja rodeado de mulheres de oração. Tenha um círculo aí de amizades, mas de mulheres que sejam mulheres de oração, que dê exemplo. Porque se suas amigas são da balada, são dos lares infrutíferos, você sempre vai ser frustrado, porque parece que o seu não está funcionando. Então, se cerque disso. Respire. Respire. Deus não cobra da gente coisas que a gente não pode dar. Ele nos capacita. Então, se a gente está nesse lar que Deus nos colocou, a gente pode, sim, ser instrumento de Deus. Então, respire e se coloque na presença de Deus, que as coisas vão caminhar, né? Fazer cardápio ajuda, organize a limpeza da sua casa, organize a forma com que você fala com seus filhos, encare os problemas de frente, né? Então, acho que isso já dá um norte. Peça ajuda. Tá com dificuldade? Peça ajuda. Olha, não estou sabendo. Peça ajuda. Às vezes, quando a Luana foi lá conversar comigo, peça ajuda. Não é difícil mesmo, é doído, mas peça ajuda, que as coisas vão se ajudar. Obrigada. Muito obrigada, você trouxe clareza para nós e com certeza para outras mulheres
Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada, querida. Espero que aí seja extremamente frutífero o Ela Reina, né? Para que mais mulheres possam se apropriar dessas conversas, dessa troca de conhecimento, né? Porque só assim a gente tem que se unir, né? E passar informação, né? Exatamente, a gente Passar tem que se informação. unir para cada vez mais deixar acessível isso. Meu agradecimento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Muito- Lu. Gente, até mais. Deus Até mais. abençoe a vida de vocês. Se você gostou, compartilhe com alguém que você ama. Até o próximo capítulo. Obrigada. Tchau.